Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um lançamento para você. Dessa vez será a caixa de som Pulse SP518, que já indo direto ao assunto, bora tirar ela da caixa para poder descobrir o que vem junto com ela. Junto com ela vem um manual com 10 páginas, depois a gente dá uma lida nele com calma, e cabo de alimentação padrão. E aí está, pessoal, caixa de som Pulse SP518. Que agora que já desembalamos ela, já descobrimos o que vem junto com ela, bora começar com os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre recursos e funcionalidades da Pulse SP518. Bora lá? Já começando pelo design, eu gostei do jogo de LEDs dela. Apesar dela ser uma caixa menor, o jogo de LEDs dela destaca bastante, que no caso aqui, ó, esse é o modo 1. Não, esse já tá virando 6. Esse é o modo 1. Esse o 2, modo 3, 4, 5 e 6. Aqui no 7 ela desliga. Se eu apertar e segurar, ele não vai ligar, nem deu sinal aqui nos estrobos. Se eu apertar e soltar, ela liga. Se eu apertar e segurar, gostei. Se eu apertar e segurar, ela já desliga direto. Se eu apertar e soltar, ela liga. No caso aqui estava no 1, já ligou no 2. Se eu apertar e segurar, desliga. Gostei. Não precisar até no último LED, no caso aqui o número 7, para poder desligar, é um ponto positivo. Gostei. Senti falta aqui só de ter um específico para ligar e desligar os estrobos, mas no geral gostei. Essa opção aqui de eu já apertar e segurar, desligar, é um ponto positivo. E aí, já falando do design dela, olha como é que ela fica super discreta com os LEDs desligados. Gostei. Esse acabamento aqui em volta aqui dos LEDs é como se fosse meio fosco, mas na hora que você ativa os LEDs, nem parece que tá fosco. Gostei, gostei do jogo de LEDs dela. E aqui é bom dizer o seguinte, o volume aqui, ó, conforme eu vou aumentando ele, vai acompanhando aqui também. Gostei, bacana. Ó, vem até aqui em cima também, eu tava vendo só aqui. Aqui em cima também dá, legal, gostei. Interessante. Tá, vamos continuar. Aqui no painel, pessoal, não vai dar pra ver porque eu tô aqui no ambiente aberto, tá claro, não vai dar pra ver. Mas aqui, ó, tá vendo que aqui é retroiluminado? Os botões também, ó. Olha que bacana. Gostei. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Se eu desligar os LEDs, vamos ver se vai desligar o painel. Não, o painel não desliga não. Gostei. Gostei, todos os botões retroiluminados. Gostei, ponto positivo. O material não arranha tão fácil. Tem um black piano aqui em volta aqui, que eu não gosto porque arranha muito fácil, tanto aqui na lateral quanto aqui nos botões de volume. Por arranhar tão fácil eu não gosto, mas são extremamente bonitos. Senti falta de um acabamento aqui, ó, para não ficar aparecendo os parafusos. Já os botões eu gostei, porque também não arranha tão fácil. Os botões de volume, ele não roda infinito, porém não tem escala. Dá uma olhada. O botão do microfone, mesma coisa. Já falando de microfone, ela ter duas entradas pedestres para microfone ou instrumento é um ponto positivo, assim como tem entrada auxiliar P2 e entrada USB. Apesar de no manual não constar essa informação, sim, ela avança e retrocede pastas. Ponto positivo. Prioridade do microfone e eco do microfone. Esse aqui é para repetir a música, repetir a pasta ou repetir todas as músicas. Aqui são equalizações pré-programadas. Aqui reforço nos graves. Aqui para retroceder músicas e estações de rádio. Aqui avançar estações de rádio e músicas. Aqui é o do jogo de LEDs, para acionar a função Bluetooth e também o TWS. Aqui ligar e desligar ela e mudar as funções. Aqui na frente o visor, gostei da posição que ele ficou aqui. Mostra as informações que eu preciso. Vamos ver aqui. Poderia ser um pouco maior, temos espaço aqui, mas até que dá para ver legal. Se tivesse um controle remoto nela aqui para poder operar ela e ver pelo visor o que eu tô fazendo nela aqui, teria ficado melhor ainda. Mas o visor aqui na parte da frente já me agrada. Gostei do material aqui também, não arranha tão fácil. Gostei do estrobo aqui, na parte de baixo e mais um aqui embaixo. Aqui o alto-falante dela. Segundo a marca, são 2 de 3 aqui em cima. E aqui
2 de 8. Caso você tenha interesse em ver tamanho de ímã, construção dela por dentro e as placas de funcionalidade, no final desse vídeo ele irá aparecer como sugestão. Ter grade de proteção é um ponto positivo, ela tem uma boa resistência e aqui no caso está fácil, pessoal, de tirar, ó, soltou ali, soltou aqui, ó, já tira para poder estar limpando. É bom que protege o alto-falante, só que poderia ter um acabamento de borracha aqui, ó, para evitar ficar desse jeito e ia dar um acabamento mais bacana no meu ponto de vista. Eu gostei aqui, ó, desse ressalto aqui da marca ser dessa forma aqui, eu gostei, ficou bacana. Não que quando era pintado fosse feio, mas desse jeito aqui fica bem mais discreto e bem mais bonito. Dá a impressão de um requinte. Eu gostei dessa forma que ficou, tanto no de cima quanto no de baixo. E aqui é um duto falso, pessoal, e é black piano. É bonito, mas não gosto porque arranha muito fácil. E do outro lado, realmente é um duto. É black piano também, mas gostei, pessoal. Olha lá, tem uma telinha lá no fundo. Evita que crianças joguem coisas aqui dentro e insetos entrem dentro dela. Vamos ver no de baixo. Aí aqui já é um duto falso e do outro lado, repete, gostei, bacana. Já aqui embaixo, eu gostei da altura dela. Tem uma boa altura frente ao chão. Só que na parte de trás, pessoal, o pezinho dela já é a rodinha. Aí eu achei que deixou a desejar. Deveria ter uns pezinhos separados das rodinhas, para as rodinhas não ser pezinho. Nas duas laterais não temos nenhum detalhe a ser destacado. Senti falta de uma alça aqui para estar ajudando o transporte dela. Mas aqui, ó, gostei do material, não arranha tão fácil. E ela ser de madeira também é um ponto positivo. Do outro lado, repete a mesma coisa. Já aqui na parte de trás, eu senti falta de um local para o celular ou tablet, para poder estar colocando aqui nela. A alça de transporte, sinceramente, me surpreendeu bastante. Você está até vendo ali refletindo, é black piano, é muito bonito, mas arranha muito fácil, por isso eu não gosto. Já com relação à alça, nossa, eu gostei bastante. Essa alça tem uma boa ergonomia, dá para carregar ela tranquilo por aqui. Se fosse alças na lateral, ficaria melhor. Mas com essa alça aqui combinado com o duto aqui na frente, dá para poder estar carregando ela e transportando ela pelas rodinhas com essa alça. Gostei. Aqui algumas informações. O cabo de alimentação ser removível, eu gostei. E a altura que ele ficou, também ficou de fácil acesso. Me agradou. Aqui embaixo, as rodinhas não são das melhores, mas também não são das piores. Tendo em vista caixas de som no estilo torre igual ela, que as marcas enviam sem rodinha, no caso aqui ter rodinha é um ponto positivo. E aqui é o seguinte, na função rádio, eu apertei play pause, ela já vai começar a buscar automaticamente as estações de rádio que tenham melhor recepção e já salvar na memória. Terminou de salvar, aí vamos supor, você quer mudar a sua estação de rádio, você vem aqui, aperta, segura, estação 2, 3, no caso aqui, vamos ver quantas as estações que ela pegou 20 estações. No caso aqui, a que me interessa é essa daqui, ó. Vamos ver se ela pegou uma recepção boa. Essa aqui é a que eu mais tenho costume de escutar. Vamos ver. Não pode deixar muito tempo, porque senão vai dar direito autoral. Mas por ter uma antena interna, a recepção de rádio dela aqui pegou muito bem. Melhor do que certos aparelhos de som que eu já testei, desde torres de som a mini system com antena externa, não pegou uma recepção tão boa, igual ela tá pegando nesse local aqui que eu tô apresentando ela. Ponto positivo. E aqui algumas informações a quem possa interessar. Segundo a marca, ela possui 2000 watts RMS. O Bluetooth é na versão 5.4. A frequência de resposta é de 40 a 20. A impedância é de 4 ohms. A sensibilidade é de 80 decibéis. Ela possui 32 de profundidade, um pouco mais de 28 de largura, por volta de 98 centímetros de altura, pesando um pouco mais de 12 quilos. Que agora que te contei a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos, sobre os recursos e funcionalidades da Pulse SP518, o que você achou? Fui duro demais com ela ou peguei leve demais? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. Que agora que finalizamos essa parte de recursos e funcionalidades, bora ir para o teste de grave, para a gente poder descobrir qual posição ela vai assumir no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal, com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. Bora lá? 100 Hz.
Hz. Hertz. Hertz. 60 Hz. Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP518 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Hertz. 40 Hz. Hertz. 20 Hz. Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP518 assume no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave. Vamos agora para o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função DBA e outro na função DBC, para a gente poder descobrir qual posição ela vai assumir no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta e também para você poder perceber um pouco da qualidade sonora dessa caixa de som Pulse.
Essa é a posição que a caixa de som Pulse SP518 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Independente da posição que ela assumiu, o que você achou da qualidade sonora dela? Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela, que é o seguinte: começando pelas equalizações pré-programadas, você consegue, com um certo esforço, ver a diferença de uma para outra. No caso dela aqui, a que me agradou mais foi a normal, porque eu consigo perceber mais volume final nela. As demais, eu senti ali talvez um pouco de diminuição no volume e não vi uma mudança tão significativa assim. No meu gosto, se ela tivesse equalizações manual, mesmo que fosse só para grave e agudo, seria mais interessante do que as equalizações pré-programadas que ela tem. Só que no fim das contas, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. No meu ponto de vista, fica mais interessante, quando você for utilizar ela no Bluetooth, você está utilizando o equalizador do seu próprio smartphone. Para quem não sabe, esse é o passo a passo. Você vai ali na configurações, sons, depois qualidade sonora e no caso aí você está vendo o equalizador de um S23 da Samsung. Eu já vi em Motorola, em aparelhos da Motorola, no caso foi um One Zoom. No Galaxy S7, que é bem antigo, também tem. A câmera que eu estou utilizando aqui é um S10 e também tem. Muda de um para outro, mas no geral são muito bons. O da Motorola teve até mais opções para poder estar equalizando do que os da Samsung. Todas as duas marcas são boas. Por lá você vai conseguir extrair um áudio melhor dela, porque é uma caixa que tem potencial. Faltou equalização manual nela. Se ela tivesse equalização manual, no meu gosto, conseguiria extrair mais áudio dela, um áudio mais gostoso de ouvir, igual eu gosto mais de grave e subgrave. Outro detalhe a ser levado em consideração é o seguinte: coloquei a equalização do meu smartphone com tudo no máximo, ativei o reforço nos graves e com as músicas que eu tenho o costume de testar, as caixas de som aqui do canal, mesmo com tudo no máximo, ela não degradou. E isso é um ponto muito positivo. Da forma que ela tá, quando você ativa o reforço nos graves, que é um ponto positivo, você vê uma certa diferença. Só que como ela tem 2 de 3, ela tem muita força em médio e agudo. Para quem gosta de jogar o som mais longe e gosta de médio e agudo, ela é original de fábrica, vai agradar bastante. Para quem gosta mais de grave, vai precisar equalizar ela pelo smartphone. Você vai conseguir extrair um grave aqui bem gostoso. Para quem gosta de subgrave, talvez vai sentir um pouco de falta. Ela tem subgrave, mas é um subgrave ali mais distante. Sinceramente, eu não esperava que ela iria entregar o áudio que ela entregou. Eu esperei menos e ela me entregou mais. O grave que ela entrega me agradou. E para quem gosta de médio e agudo, ela vai agradar. Ela tem força para jogar o som longe e joga com vontade. E se com esse vídeo você decidiu que a Pulse SP518 será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e nas tags do vídeo, tem um link para você estar adquirindo a sua. Agora, se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, como o comparativo dela com outras caixas de som, como é a construção dela por dentro, aqui nessa playlist você vai conferir tamanho de ímã de alto-falante, placas de funcionalidade, comparativo dela com caixas da mesma marca, de outras marcas e muito mais.